Tem mensagem pra gente aí, Vitão? Aí a gente tem que pôr o fone e vai sair na caixinha aí. Então ele vai pôr na caixinha e vamos ver o que estão falando pra gente. Vamos ver, Rodrigo. então. Pô, cara, obrigado por vir aí. Não, eu que agradeço. Você me oferece um dos maiores podcasts do Brasil para eu vir várias vezes. Você sabe que tem gente que estaria... Não, você sabe. Tem gente que estaria até querendo pagar para estar aqui. Ah, tem sim. Mas E eu nunca paguei, viu, gente? Como Pelo eu tô- contrário, já ganhei muita insider, menos hoje, mas tudo bem. quando eu tô... especialmente agora que eu tô querendo... Eu tenho lido e estudado mais sobre espiritualidade, sabe? Porque, bom, tu sabe que eu tive uma... Eu venho de um... Minha mãe é evangélica, Minha mãe, eu ia pra igreja com ela bastante e tal. E eu nunca deixei de acreditar em Deus, mas eu comecei a duvidar que aquele era o melhor caminho. Você entende? Entendo. Então, eu tô querendo entender. E aí você me ajuda. Então, obrigado. Glória a Deus. E nas orações, pode contar comigo sempre. Tá bom, eu conto. Vamos lá, Vitão, dá play aí na primeira. Que conversa bacana, Igor. Só quero te dizer, cara, Jesus te ama muito, considera tudo como perda. Você vai alcançar muitas vidas ainda para Cristo. E Pastor Rodrigo, eu queria dizer o seguinte: eu acredito muito que o anticristo ele vai vir do judaísmo porque ele vai ser reconhecido como Mashiach, como Messias pelo povo judeu. E para que isso aconteça, ele precisa enganar o povo judeu como uma pessoa que cumpriu tudo aquilo que já está escrito. Então, não acredito que ele vai vir do cristianismo, acredito que ele vai vir do judaísmo. Não falou o nome, né? Não tem... O Daniel, não, é verdade. Ó, a ideia do Daniel tem um grupo de teólogos que pregou principalmente o dispensacionalismo, que eles vão nessa linha. Lembra aquele Tim LaHaye que escreveu Deixados para Trás, depois virou filme e tudo mais? É nessa linha, mais ou menos. Nossa, esse filme é velhão, Rodrigão. Já virou velhão? Nossa, agora... Com todo respeito. Não. Mas é velhão, maluco. Não, eu era um moleque. Eu lembro que eu vi esse filme aí numa das primeiras igrejas que minha mãe foi. Não, eu assustei. Foi o dia que eu fui assistir o Gladiador e fiquei sabendo que o primeiro Gladiador já tinha passado, já tinha uma eternidade, né? Mas a ideia do Daniel, tem realmente muitos teólogos que pensam como ele, que o anticristo virá do judaísmo, etc, que vai enganar o judaísmo. Eu conheço a ideia, Daniel, e realmente tem muitos teólogos que falam isso. Você pode até entrevistar algum dessa linha aqui também, para não ficar só o meu discurso. Eu, particularmente, tenho dificuldade com essa visão, Daniel. Vou te falar por quais razões. Letra A. Em nenhum lugar da Bíblia fala que o anticristo vai enganar o judaísmo. Essa expressão não está na Bíblia. Fala que ele vai enganar, fala o diabo se transforma em anjo de luz para enganar, se possível, os eleitos. Não é isso? Aí, ó. Quem que eu tava falando antes aqui? Tava falando do Serjão aí, ó. Dá um salve aqui. Não, dá um salve aqui. Aparece aqui comigo, do meu lado aqui, ó. Grande Rodrigo. Eu te critiquei aqui. Como você tá? Falou bem de tu aí, cara. Defendi. Bom demais. Você tá Galera, bom? ó, um dos maiores corações aqui, ó, Nossa. do Brasil, hein? Do Brasil aí. Nós Você temos tá um bom, negócio aí, cara. Obrigadão por tudo aí, viu? Você sabe, estamos juntos. Demais. Junto e misturado, Um Sérgio. abraço aí. Obrigado. Ele falou algo semelhante de tu, Serjão. Sem combinar. Sem combinar. Sem combinar. Falou. Valeu. Mas então, Daniel, como eu estava falando, não existe na Bíblia nenhuma coisa que fala assim, o anticristo vai enganar os judeus. Ele vai enganar o mundo inteiro, não é os judeus. Alguns que defendem a questão que o anticristo virá do judaísmo, pegam isso com base na ideia de que ele vai se sentar no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. O santuário de Deus é Jerusalém. Só que quando Paulo fala santuário ali, ele usa a palavra naos. Naos é o santuário que é aplicado nas cartas paulinas para a igreja. Tá. Tanto é que ele fala, vós sois o santuário de Deus, que o Espírito Santo habita em vocês. Quando fala-se do templo de Jerusalém, é hieros, é outra palavra grega, tá certo? Mas aqui eu deveria ter mais tempo para discutir tudo isso, mas de qualquer maneira, repito, eu não acredito nessa visão, eu até vejo essa visão, Daniel, só uma última coisa para dizer aqui, essa visão dispensacionalista eu até considero um pouco antissemita. Por quê? Essa visão, ela coloca que a igreja vai ser arrebatada e os judeus vão ficar para trás
para apanhar na mão do anticristo, sabe? Então, quer dizer, coitado dos judeus, de novo perpetuando aquela questão que o judeu tem que sofrer mais do que todo mundo. Então, eu não gosto desse negócio. A igreja vai ser arrebatada, os judeus vão ficar para trás, para aprender a lição. Eu vejo um grande, ainda que inconsciente, um grande teor antissemita nessa visão dos judeus deixados para trás na mão do anticristo. Mas respeito quem pensa assim, Daniel. E, realmente, você não está falando besteira do ponto de vista que tem muitos teólogos que falam o que o Daniel está falando, outros falam o que eu estou falando. Então, há as duas visões no cristianismo, até há mais de duas. Agora, sendo como o Daniel acredita, ou como eu acredito, que nós possamos estar do lado do Cordeiro. Isso sim. Poder enxergar, né? Exatamente. Tem mais aí, Vitão? Então dá-lhe. Felipe Chaves mandou uma mensagem pelo Pix. Rodrigo, você tem conhecimento das escavações que acontecem atualmente em Ur-Nimrud, Iraque. Tem interesse de conhecer estes locais? Acerca da existência de Alexandre o Grande, sua fala foi correta? Sua fala foi correta acerca de Alexandre o Grande, aparentemente. Eu não sei se ele está perguntando ou está afirmando, né? É porque aí o Silvio Santos não deixou muito claro. Não deixou muito claro, viu? Ele está perguntando. Tá bom. Vamos lá. Com relação... Primeiro falar de Ur, né? Eu tenho vontade de ir ao Iraque. Do meu mapa do Oriente Médio, faltam 2 países para eu conhecer das terras bíblicas ali. Síria e Iraque. Os demais eu já fui todos. Tem o Iêmen também, que tem alguma coisa ali no Iêmen e a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, mais ou menos, eu não vou entrar no mérito da questão, mas assim, dos principais ali, eu conheço o Irã, eu conheço a Turquia, eu conheço Israel, eu conheço o Líbano, conheço a Jordânia, conheço o Egito, a Itália, boa parte da Europa Ocidental, mas eu não conheço a Síria e o Iraque pelos motivos óbvios. Né? Consegui o Irã, consegui o Líbano, mas o Iraque eu não consegui. Mas eu tenho muita vontade de ir lá sim, de visitar os sítios arqueológicos lá de Ur, inclusive há mais de uma proposta. Eu acredito que Ur está lá no sul, perto do Golfo Pérsico, mas há outros que pensam que Ur podia ser uma outra localidade, mas está na minha dream list, sabe? Dream wish. Com relação ao Alexandre o Grande, eu não sei bem, porque hoje eu acho que eu não mencionei sobre Alexandre o Grande aqui, não, né? Também. Mas acontece o seguinte, o Alexandre, ele deve estar se referindo a uma coisa que eu já falei em outros lugares, que nós não temos nenhuma prova arqueológica definitiva sobre Alexandre o Grande. O que eu tenho sobre Alexandre o Grande são todos dados posteriores. Por exemplo, você tem as moedas alexandrinas que foram cunhadas depois da morte dele. Então não são prova arqueológica da existência dele. Nós não temos prova arqueológica que Alexandre esteve na Índia. Eu ia falar China. Ó, que Alexandre esteve na Índia. Pelos relatos ele esteve. Mas nós não temos nenhuma prova. Se eu não me engano, a biografia mais antiga de Alexandre, salvo engano, é a Vidas Paralelas de Plutarco. Eu não sei se tem alguma anterior a Plutarco. E essa Vida Paralela de Plutarco foi escrita séculos depois da morte de Alexandre. E nós não temos nenhuma cópia perto da original, cópia de 1000 anos depois. Então, realmente, nós não temos muitas evidências arqueológicas de Alexandre o Grande. Isso é interessante, não sabia não. E não é só de Alexandre não, de várias coisas. A pessoa ridiculariza a Bíblia, mas do ponto de vista do peso na balança, eu tenho mais provas arqueológicas em relação a personagens bíblicos do que a muitos personagens da história geral. Por exemplo, o próprio Pitágoras. Já não tem nada dele, só fragmentos e nem sabe. O Pitágoras, por exemplo, já é mito falar que ele é o pai do teorema dele, porque ele já foi aplicado por Imhotep lá no Egito, na primeira ou na terceira dinastia, na quarta dinastia, na terceira dinastia, na construção da pirâmide. Como era o nome do cara? Imhotep. É o igual mesmo nome do filme da Múmia? Exatamente. Caralho. Só que ali eles dão uma viajada maionese, que o Imhotep do filme da Múmia é contemporâneo dos hebreus. Porque tem um episódio lá que ele reconhece a língua dos escravos. Né? É verdade, Mas o Imhotep da história viveu na época do faraó Djoser. O faraó Djoser foi da terceira ou quarta dinastia faraônica. Tá lá atrás, 2300 a.C. No começo. 1000 anos antes. Entendi. Porra, tem umas paradas que deve ser maneiro saber, né? Cadê, Vitão? Taca mais aí. Mas Jadiel mandou uma mensagem pelo Pix. Rodrigo, queria saber se na Bíblia explica por que Deus deixou que nós, filhos de Adão, carregasse o pecado da desobediência de Adão e Eva. Não seria mais justo só eles terem o castigo pecado? Boa pergunta. Quem fez mesmo essa aí? Jadiel. Boa pergunta, Jadiel. Eu vou responder com uma outra pergunta.
Seria justo Jesus carregar o pecado de toda a humanidade, sendo que ele foi o que não teve pecado nenhum? Porque mesmo que eu carregue a coisa de Adão, mas eu também tenho meus pecados. Jesus não tinha nenhum, e ele carregou. Então, de fato, não é justo. Como também não é justo que Jesus sofresse na cruz do Calvário. Sabe o que eu penso sobre isso? Para que isso não perpetue, ele morreu no nosso lugar. Eu não sou teólogo, nem pastor, nem nada, mas o que eu penso sobre isso aí é, bom, se Deus é tudo, se Deus sabe de tudo, se Deus lhe conhece tudo, porque essa é uma característica de Deus, né? Uhum. Conhecer tudo. Então, de certa forma, tudo que aconteceu desde do que acontece no Éden ao sacrifício de Jesus fazia parte do plano. Correto. Não, em tese. Veja bem. Fazia parte do plano, mas a gente tem que tomar cuidado como coloca isso, senão você cria um determinismo. É verdade. Deus queria que Adão pecasse, Deus queria que Jesus morresse, não. A mente de Deus ninguém prescruta, a gente não sabe como é, tá certo? O fato é que, uma vez que a coisa aconteceu, Deus tomou providências para remediá-la, e a providência que ele tomou foi ele mesmo, na pessoa do seu filho, né, na segunda pessoa da divindade, da trindade, assumindo a culpa no lugar do pecador. Então, eu, de certa forma, a fala do Jadiel, emocionalmente, fala assim, pô, mas sacanagem, os caras foram comer lá e eu tô me lascando aqui hoje. Só que quando eu olho em redor, eu também fiz muita besteira. Ele não fez nenhuma. E ele pagou um preço para que esse incômodo que eu tenho hoje não seja perpétuo. Tem data para acabar. Tem data para acabar. Uhum. Pois é, né? Se a gente começa a pensar que tudo faz parte do plano e estava tudo previsto desde a formação... Porque, assim, que nem pensar o que vem antes, né? Não sei o que vem antes, mas se tava tudo mesmo desenhado, afinal ele sabe de tudo, é porque é muito difícil a gente começar a imaginar o que será que passa pela mente. Não, a mente de Deus ninguém vai. Isso é bobagem tentar entender. A gente não vai nem alcançar. Qualquer coisa a gente falar, que mesmo da realidade da Terra, é o que Jesus falou de novo, eu vou tomar o Nicodemos. Nicodemos, eu estou falando das coisas da Terra, você não está entendendo, quanto mais do céu. Eu não consigo explicar a física quântica. Eu não consigo explicar, nem o maior teórico físico consegue explicar a física quântica. Como é que a matéria aparece aqui, desaparece lá, e com seu olhar ela modifica, e tudo, a matéria fantasma, né? Que é o observador. O observador, né? O cara não consegue explicar a física quântica, então a mente de Deus, eu prefiro falar, como a Bíblia fala, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, as reveladas pertencem a nós. E por que eu creio em Deus mesmo tendo coisas que não estão reveladas? Pela mesma forma que eu acredito nos físicos quânticos, mesmo com um monte de coisa que não está revelada. Ou seja, o físico quântico já me deu provas que ele não fala bobagem. Então, mesmo que eu não entenda tudo, ele já tem lastro para eu confiar no que ele fala. Deus já deixou lastro na história para ver que a Bíblia não fala bobagem.